No vídeo anterior falamos sobre o reavivamento e a reforma. A reforma nada mais é do que viver à altura do conhecimento que temos, deixar as desculpas e levar a sério a vida cristã de uma vez por todas, principalmente colocando em prática os 3 passos necessários para alcançar a santificação. E a santificação é exatamente o reavivamento. É por isso que dizemos que sem reforma não há reavivamento. A reforma inclui o que podemos e devemos fazer. Por outro lado, o reavivamento está relacionado à natureza original do ser humano à imagem e à semelhança de Deus, que é a santificação, e é algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Quando nos reformamos, não apenas nos preparamos física e espiritualmente para sermos santificados, mas também damos autorização legal a Deus para trabalhar em nós. Ou seja, se resistirmos à reforma, estamos mostrando que nos sentimos satisfeitos com a nossa situação atual e o Espírito Santo não poderá trabalhar em nós, porque se o fizesse estaria violando nosso livre-arbítrio. Lembre-se de que não somos os únicos a ser julgados. O diabo acusou Deus de ser tirano e injusto, e o próprio Deus se submeteu ao julgamento dos seres criados. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele não pode nos salvar contra a nossa própria vontade. E a nossa vontade não se manifesta nos nossos desejos e intenções, mas nas nossas ações. Nossas boas intenções são inúteis. Também falamos sobre isso no vídeo anterior, sobre bons desejos e boas ações, que é mais fácil converter boas ações em bons desejos, do que converter bons desejos em boas ações. O educador Kenneth Blanchard é um dos vários pensadores que descobriram o que a Bíblia vem dizendo há milhares de anos. Mas Blanchard diz isso com as seguintes palavras: intenção sem ação é igual a infantilidade, ou seja, algo efêmero, algo passageiro, algo que desaparece e não dá em nada. Mas, intenção mais ação, é igual a vontade. Não nos adianta querermos ser bons, devemos agir. O que nos leva ao outro assunto que vimos no vídeo anterior, o amor. Milhares de pessoas disseram que o amor não se sente, mas se vive. Você pode orar todos os dias pedindo a Deus que faça de você uma pessoa amorosa, mas você nunca o será se não agir, assim como Cristo nos disse no Sermão da Montanha. Neste vídeo terminaremos o estudo da Igreja de Laodiceia, e com isso terminaremos também a primeira visão do Apocalipse, que inclui os capítulos do 1 ao 3. Mas antes queremos esclarecer uma coisa, pois no vídeo anterior falamos que reavivamento não tem nada a ver com aumentar o volume, bater palmas e levantar as mãos. E não queremos que pensem que levantar a mão é uma coisa ruim, ou que você não deveria fazer isso na igreja. Salomão orou com as mãos levantadas ao dedicar o templo, e também temos a batalha de Israel no deserto, que enquanto Moisés orava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, mas quando ele as abaixava, Israel retrocedia. Então, para que o velho e cansado Moisés pudesse continuar orando com as mãos levantadas, e assim garantir a vitória, sentaram-no numa pedra e seu irmão e cunhado seguraram seus braços. Não há problema em levantar as mãos, o problema é quando isso é feito para que nos vejam, ou pensar que, de alguma forma, levantar as mãos faz com que a oração suba melhor, como se os braços fossem 2 antenas que melhoram a transmissão da oração. Se você não entende o significado de levantar as mãos, deixe-as abaixadas. Eu costumava levantar muitos braços quando era criança. Na minha casa éramos pobres e minha mãe não tinha carro, então onde quer que ela fosse, ela tinha que ir de transporte público e a pé. E sendo mãe solteira, tinha que fazer isso com os 2 filhos a tiracolo, e o mais novo era eu. E qual você acha que foi a primeira coisa que fiz quando fiquei cansado? Levantei as mãos para minha mãe me carregar. Esse é o significado de levantar as mãos. É um reconhecimento da nossa própria impotência, o reconhecimento de que sem Cristo nada podemos fazer, o reconhecimento de que não é com a nossa força, que não é pela espada, ou pelo exército, pois, se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E se o Senhor não cuidar de nós, em vão vigiará o guarda. Você já sabe o que significa levantar as mãos, então fique à vontade para fazê-lo quando o momento exigir, mas não faça isso por emoção. Porque se você levantar as mãos por emoção, que é o que a maioria das pessoas fazem, vocês não são diferentes dos fãs de uma banda de rock quando ouvem sua balada favorita e fazem a mesma coisa. A única diferença entre você e ele seria o isqueiro. Agora, vamos continuar com este estudo.
Dissemos no vídeo anterior, que assim como aconteceu nos 6 períodos anteriores, no período incluído pela Igreja de Laodiceia, também haverá dois grupos, o dos verdadeiros cristãos, que querem fazer a vontade de Deus, e o dos cristãos apenas de nome, que querem fazer sua própria vontade. Mas dissemos que em Laodiceia, também se pode identificar uma divisão adicional, que não coincidirá com a já mencionada. Essa divisão é entre aqueles que têm o Evangelho completo, toda a verdade, e aqueles que têm a verdade misturada, em maior ou menor grau, com o erro. Assim, na Igreja de Laodiceia podemos identificar 4 grupos: aqueles que querem fazer a vontade de Deus e têm toda a verdade, aqueles que querem fazer a vontade de Deus mas não conhecem toda a verdade, aqueles que têm toda a verdade mas não querem fazer a vontade de Deus, e aqueles que não têm a verdade, mas não estão preocupados em tê-la, porque se sentem muito confortáveis praticando o cristianismo como bem entendem. Estes 4 grupos abrangem toda a cristandade, os 2,1 bilhões de cristãos. Em Lucas 14 do verso 25 em diante, nos diz que uma grande multidão seguia Jesus e virando-se disse: Se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, irmãos, e irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vocês, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula as despesas, para ver se tem o que precisa para terminá-la? Para que, depois de lançar os alicerces e não conseguir terminá-los, todos os que o virem comecem a zombar dele. Este homem começou a construir e não conseguiu terminar. Ou que rei, quando for à guerra contra outro rei, não se senta primeiro e considera se pode, com 10.000, enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. E se não consegue, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma embaixada e pede condição de paz? Portanto, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Com estas 2 parábolas, Cristo está nos dizendo que se você quer ser cristão, seja um cristão sério, não perca tempo. Se você pretende desfrutar da vida eterna, deve renunciar ao mundo. Fingir que desfrutamos dos prazeres desta vida, e ao mesmo tempo ganhamos a vida eterna é simplesmente isso, um fingimento. E em Mateus 6 verso 24 Cristo diz, que se alguém quiser vir após mim, por favor, encontre uma igreja com bom ar-condicionado e bancos almofadados, e sente-se. Não é isso que o diz, mas é o que a grande maioria dos cristãos tem interpretado. Podemos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas isso nunca será uma realidade enquanto mantivermos pequenos ídolos em nossas vidas. Porque enquanto mantivermos estes pequenos deuses em nossas vidas, seremos apenas cristãos medíocres, que nunca conseguirão desfrutar da vida eterna e também nunca desfrutaremos desta vida. Se você realmente deseja amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amá-lo de todo o coração, que é a sua mente, com todo o seu ser e com todos os seus bens, com tudo o que você é, com tudo o que você tem, com tudo o que você pode se tornar. A palavra consagração significa nada menos que isso. E claro, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Não diga que você ama o seu próximo como a si mesmo, enquanto procura desfrutar deste mundo, e enquanto você tenta, milhares e milhões morrem em completa escuridão. E pare de repetir aquela estupidez de que, antes de amar o próximo é preciso amar a si mesmo. Olha, você é egoísta por natureza. Você não precisa amar-se mais, você se ama mais do que deveria. Mas enfim, os laodicenses creem que eles estão bem, o que estamos dizendo? Dizem que isso é fanatismo, fanatismo é loucura. E os adventistas dizem, Helena, ela era da era vitoriana. Nem tudo que ela escreveu é inspirado. Essa é a mentalidade do século XVIII. Mas essa é a mentalidade daqueles que têm um pé dentro e outro fora da igreja. Se tivessem realmente os olhos fixos em Cristo, não pensariam no mínimo que podem fazer para serem salvos, mas procurariam dar o máximo. Mas o laodiceano está focado neste mundo, nos prazeres deste mundo, em desfrutar as coisas efêmeras deste mundo. Si pudiese hablar la lengua de Canaán,
te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Fim. Cristo tem um remédio para a igreja de Laodiceia, para toda a igreja, os 4 grupos. Versículo 18. Eu te admoesto, para que me compres ouro refinado no fogo, para que você seja rico e se vista com roupas brancas, para que a vergonha da tua nudez não seja revelada, e unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. O laodicense acredita que é rico,
mas Cristo lhe diz que ele é pobre. A humildade entra em jogo aqui. Ou me apego ao meu vinho, ou creio em Cristo. E para nossa pobreza, Cristo nos aconselha a comprar-lhe ouro. Mas a salvação não é gratuita. Se você tem que comprar, significa que tem que pagar um preço, tem que se esforçar. E aqui a grande maioria dos protestantes se confunde, porque tem um meio evangelho, de justificação pela fé, mas não é santificação. Não vamos receber esse ouro de braços cruzados, temos que pagar por isso. É aqui que a maioria dos cristãos, com seu evangelho incompleto, ficam escandalizados e dizem: "Ah, este está pregando a justificação pelas obras." Martinho Lutero escreveu um comentário sobre todos os livros da Bíblia, exceto 2. Este mesmo livro que estamos estudando, o Apocalipse. Por que Martinho Lutero disse que no Apocalipse só viu monstros, dragões e chifres? O pobre Lutero não conseguia ver que o Apocalipse não era uma revelação de monstros, dragões e chifres, mas a revelação de Jesus Cristo. Ele não conseguia ver Cristo no Apocalipse, da mesma forma que a grande maioria dos cristãos também não o vê. E é por isso que as suas interpretações acabam sempre por girar em torno dos conflitos bélicos no Oriente Médio. Mas esse é outro assunto. E o outro livro, sobre o qual Lutero nunca escreveu um comentário, foi a Epístola de Tiago, porque as palavras de Tiago não se enquadram na justificação pela fé. O problema era que, para Lutero, estava faltando a outra parte do Evangelho, assim como a grande maioria dos cristãos continua faltando. Nem Tiago nem nós estamos pregando um evangelho de salvação pelas obras, mas o que pregamos é que Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados e não para nos salvar em nossos pecados. Pregamos não apenas um meio evangelho de justificação, mas o evangelho completo de justificação e santificação. A salvação pelas obras é pretender ser salvo pelo próprio mérito. A salvação pelas obras significa que eu faço algo porque fazê-lo me dá algum mérito. E se eu acumular o suficiente desses méritos posso trocá-lo pela salvação. Não é disso que estamos falando. O que estamos falando é que, se realmente tivermos o Espírito Santo, Deus operará em nós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Mas, voltando ao ouro que devemos comprar, Tiago 2 verso 5 diz, que Deus escolheu os pobres deste mundo, que são ricos na fé. Obviamente os pobres deste mundo de que fala Tiago, não sofrem o mesmo tipo de pobreza que sofre a igreja de Laodiceia. Os pobres de Tiago são pobres em riqueza material, conhecimento e educação. A igreja de Laodiceia é rica nessas coisas, rica em riquezas materiais, em conhecimento e em educação, mas é pobre na fé. É desse ouro que Cristo nos aconselha a comprar, a fé. A igreja de Laodiceia é uma igreja completamente oposta à igreja de Esmirna. Você se lembra da igreja em Esmirna, para a qual Cristo disse: "Conheço suas obras, sua tribulação e sua extrema pobreza"? Porém, em vez dessa pobreza extrema, Esmirna era rica. Esmirna era a igreja das catacumbas, a igreja que sofria perseguição por parte do governo romano. Era uma igreja que vivia em extrema privação. Porém, os cristãos de Esmirna eram ricos na fé, ao contrário dos de Laodiceia, que são pobres na fé, mas vivem desfrutando de todas as riquezas deste mundo, que não os persegue porque fazem parte dele. Assim, o ouro refinado é a fé, e a fé vem pelo ouvir, não pelo ouvir piadas ou histórias, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Isso não parece familiar? Nossa fé exige que façamos um trabalho, que estudemos e meditemos na palavra de Deus. Esse é o preço. Quanto tempo você passa na frente da televisão, assistindo o quê? E quanto tempo você gasta estudando a Bíblia? Quando vai em seu carro o que está ouvindo, música secular, em algum programa cafona onde tudo o que é falado tem duplo sentido, ou ouvindo alguém pregando a palavra? Esse ouro, que é a fé refinada no fogo. E Tiago também nos diz o que é esse fogo que refina a nossa fé. Meus irmãos, tenham muita alegria quando caírem em várias provações, sabendo que o provar a sua fé, obra a paciência. A igreja de Laodiceia acredita que ele não precisa de nada, mas Cristo lhe diz que ele está desprovido de tudo, até de roupa. Está nu espiritualmente e está literalmente nu, talvez porque um seja reflexo do outro. E Cristo nos diz que uma vez que tenhamos fé, podemos ser vestidos com vestes brancas para que a nossa nudez não seja vista. Espero que agora todos saibam o que são essas vestimentas brancas. Elas são as vestes da justiça de Cristo.
As vestes da justificação pela fé. A primeira parte do Evangelho, quando nos arrependemos e pedimos perdão, Cristo nos imputa sua justiça. Essa é a justificação. Essas são as vestes brancas com que Cristo nos veste, mas sem santificação, não demorará muito para sujarmos essas roupas e precisaremos ser justificados novamente. Cristo nos diz que, como os laodiceanos, somos cegos. Já estudamos que os olhos simbolizam nas profecias. Os olhos são símbolos de sabedoria. Existe sabedoria humana e sabedoria divina. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso é o que diz o Salmo 111, versículo 10, Provérbios 7, Provérbios 9 e 10. O que a maioria das pessoas não tem certeza é o que significa o temor do Senhor. Alguns acham que é medo, mas isso contradiz a própria Bíblia, porque no amor se supõe não haver medo. Alguns dizem que é respeito. Essa é uma definição parcimoniosa e ambígua. A definição correta está em Gênesis, quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque, e no final o detém, e lhe diz: não estenda a tua mão sobre o menino, nem faça nada com ele, porque já sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único. O temor do Senhor significa obedecer a Deus, não importa o que aconteça. O laodicense racionaliza suas inclinações e diz: o que há de errado nisso? Mas o temor de Jeová consiste em fazer o que Deus diz, e parar de dar desculpas, e de tentar justificar as nossas fraquezas. Não é por acaso que Cristo começa nos dizendo para comprar ouro, que é a fé, porque o temor do Senhor exige fé. Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que havia recebido a promessa ofereceu seu filho unigênito, tendo sido informado que em Isaque seria chamada descendência, pensando que Deus é poderoso para ressuscitar alguém dentre os mortos, do qual em sentido figurado, também lhe voltou a receber. E o remédio para nossa cegueira, o colírio que Cristo nos recomenda, não pode ser outro senão a única fonte de sabedoria divina que Cristo nos deixou, o Espírito Santo. Ele é quem nos guiará em toda a verdade. Ele nos dará discernimento espiritual para que possamos ver o que há de mal naquelas coisas, que agora achamos que não existe nada de mal. O que está sendo falado aqui é a segunda parte do Evangelho. Cristo já nos recomendou as vestes brancas, a justiça de Cristo, a justificação pela fé, e agora completa o Evangelho com a santificação. Unte seus olhos com colírio, para que você possa ver. Em outras palavras, sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês possam discernir entre o bem e o mal, para que vocês sejam santificados e não sejam mais cristãos apenas de nome, mas possam ser como o bom solo, onde a semente cai e produz fruto. De 1 para 30, 1 para 60, e 1 para 100. Versículo 19. Eu repreendo e castigo todos a quem amo, portanto, seja zeloso e se arrependa. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Se pararmos de dar desculpas, e decidirmos de uma vez por todas levar a vida cristã a sério, seremos justificados e santificados. Então Cristo habitará em nós, e estaremos neste mundo como se já estivéssemos com Ele no céu. É disso que esta passagem fala, uma comunhão íntima com Cristo. Então seremos verdadeiros cristãos, do tipo que abalará o mundo pouco antes do retorno de Cristo. É preciso que Laodiceia saia da mornidão, senão será vomitada, cuspida. E isso não se refere a algo momentâneo ou passageiro. Aquele que foi vomitado, com certeza será vomitado para sempre. Não há segundas chances aqui. A oportunidade é agora. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Está na hora de pararmos de brincar de igreja e levarmos a vida cristã a sério para esquentarmos. Mas para chegar lá, temos que entender bem a questão da santificação, a verdade que foi descoberta no final do período da igreja de Sardes. Primeiro, ninguém pense que antes da redescoberta da verdade da santificação ninguém era santificado. Se assim fosse, ninguém seria salvo até então, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Como já dissemos, há 3 coisas necessárias para a santificação. Estas 3 coisas são tão óbvias, que mesmo sem entenderem a questão da santificação, todos os cristãos fiéis a realizaram, mesmo que sem perceberem, e a santificação do seu caráter foi efetuada, mesmo eles não entendendo como.
Você se lembra dos jovens estudantes, que decidiram orar e estudar a Bíblia sistematicamente? Pois bem, as três coisas são orar sem cessar, devorar a palavra de Deus e espalhar a luz de Cristo. Desde o início do mundo, todos os que levam a sério a sua vida cristã, têm feito estas três coisas, mesmo que não saibam nada sobre santificação, mas apenas pelo bom senso e, claro, pela influência do Espírito Santo. Eu já havia recomendado um sermão do pastor Bulon sobre este tema. Estes são os três passos para alcançar a santificação. Quando a Bíblia diz para orar sem cessar, não está dizendo para orar tantas vezes quanto respiramos. Devemos ter estabelecido horários durante o dia em que oramos sistematicamente, tal como os Weasley começaram a fazer quando estudavam na universidade. O primeiro desses momentos deve ser assim que abrimos os olhos pela manhã. Mas a oração não deve limitar-se aos horários estabelecidos. O que devemos manter ao longo do dia é um espírito de oração. Isso significa que devemos passar cada dia em constante diálogo com o céu, como se Deus caminhasse ao nosso lado o dia todo, e está, por meio do Espírito Santo. Devemos devorar a Bíblia, não apenas folheá-la, mas lê-la tentando entender o que está sendo lido, lendo e relendo o que não conseguimos entender. Oração pedindo sabedoria a Deus. A oração deve ser sempre o passo anterior ao estudo da Bíblia, e devemos estudar a Bíblia com a mesma frequência com que comemos. Se adotarmos o hábito de orar sistematicamente, como fez Daniel, digamos 3 vezes ao dia, ao levantar, no meio do dia e antes de dormir, devemos também estudar a Bíblia sistematicamente esses 3 momentos, acompanhando a oração da manhã, meio do dia e antes de dormir, com o estudo bíblico. É verdade que você toma café da manhã, almoça e janta? Pois o homem não viverá só de pão. Se você come pão material no café da manhã, no almoço e no jantar, deve também, o mesmo número de vezes, comer o pão espiritual, a palavra de Deus. E o terceiro passo é nos exercitarmos na obra de levar o Evangelho a outras pessoas. Um corpo que não é exercitado logo atrofia. E este terceiro passo é tão importante quanto os 2 primeiros. Se escolhermos os 2 primeiros e negligenciarmos o terceiro, espiritualmente seremos como alguém que come, mas passa o tempo todo deitado no sofá. Ele se tornará espiritualmente obeso e mórbido. Ele pode orar muito, mas suas orações se tornam apenas me dê, me dê. Eles não intercedem por ninguém além de si mesmos. Eles podem conhecer bastante a Bíblia, mas isso não conquista nenhum novo convertido. Não podemos ficar sentados esperando que o desejo de orar, estudar a Bíblia ou fazer trabalho missionário venha até nós. Essas são coisas espirituais, que não agradam em nada à nossa natureza carnal, egoísta. Devemos nos forçar, obrigar-nos a fazê-las, mesmo que não gostemos. E chegará o tempo em que não faremos nada sem primeiro orar. E em vez de nos forçarmos a estudar a Bíblia, sentiremos que não queremos parar de estudá-la. E falar com os outros sobre Cristo será algo natural para nós, porque uma vez que experimentamos a santificação, uma vez que a estrela da manhã tenha surgido nos nossos corações, falar sobre Cristo será algo natural, porque Cristo abundará nos nossos corações. E da abundância do coração a boca fala. Bom, adiamos até agora, mas chegou a hora de falar do testemunho de Jesus Cristo, e de Cristo como a testemunha fiel e verdadeira. Cristo é apresentado à igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Já falamos no primeiro vídeo sobre o Apocalipse, o significado da palavra Amém. Achamos sinceramente que Amém significa que assim seja. Amém significa que assim é. Cristo não é uma possibilidade. Cristo é um fato. Você leu nos Evangelhos, quando Cristo ensinou dizendo, de certo eu vos digo? Bom, você sabe que na língua original o que ele diz, Amém, Amém. Eu te pergunto, quando Cristo diz, de certo, eu te digo, depois de dizer essas palavras, ele fala de coisas que poderiam ser ou serão no futuro, ou ele fala de coisas que já estão no presente? Vamos fazer o teste. João 5 verso 24, de certo, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Tem vida eterna. Ele passou da morte para a vida. Não diz que desejo ter a vida eterna.
Eu gostaria que ele tivesse a vida eterna. Talvez eu tenha a vida eterna. Ele está falando sobre coisas que já existem. Em João 6 verso 53, Jesus disse, em verdade vos digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quando Cristo diz amém, é para falar em termos absolutos e no tempo presente. Você não tem vida em você. Amém não significa que assim seja. Não é uma expressão de desejo como Oxalá. É uma expressão de certeza, é assim que é. Talvez seja por isso que as nossas orações não vão além do teto, porque pedimos com grande desejo, mas sem certeza. Tiago diz, mas peça com fé, sem duvidar de nada. E Paulo diz, que a fé é a certeza das coisas que esperamos. Mas se os irmãos que acompanham essas orações querem dizer que assim seja, então podemos dizer Oxalá, em vez de dizer Amém. Imagine na igreja, todos orando e você dizendo Oxalá, Senhor, derrame o Espírito Santo. Não parece ridículo? Quando Cristo diz que é o Amém, está dizendo que ele é o que é, o mesmo que falou a Moisés desde a sarça ardente, a testemunha fiel e verdadeira. Deixaremos este título para o final, o princípio da criação de Deus. Os arianos modernos, mais conhecidos como testemunhas de Jeová, dizem que isso significa que Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Há evidências mais do que suficientes na Bíblia de que Cristo é Deus. Mas se você não consegue entender o seguinte, nem vale a pena perder tempo olhando todas as passagens da Bíblia, que evidenciam a divindade de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu a segunda morte, a morte pelo pecado. E embora Cristo não tenha pecado, ele morreu levando os pecados de toda a humanidade. Ou você acredita que Cristo suou sangue porque estava quente? Então Cristo morreu a segunda morte, levando os pecados de toda a humanidade. Nenhum ser criado pode morrer a segunda morte, a morte do pecado, e viver novamente. Somente aquele que tem vida em si mesmo, poderia morrer pelos pecados e ressuscitar. Se fosse possível a um ser criado poder morrer pelos pecados e ressuscitar, então não haveria necessidade de Cristo morrer. Você entende isso? Se fosse possível a um ser criado morrer pelos pecados e ressuscitar, então não haveria necessidade de Cristo morrer. Todos morremos, adoecemos e morremos, envelhecemos e morremos. Somos atropelados por um carro e morremos. Então a única coisa que seria necessária é que Deus nos ressuscite depois de morrermos e pronto. Se Cristo fosse um ser criado, se os seres criados pudessem morrer pelo pecado e viver novamente, então quando Cristo no Getsêmani suava gotas de sangue, disse ao Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. O Pai Celestial diria a ele, sim é possível, mas eu quero que você morra. Se fosse possível que as criaturas morram pelos pecados e voltem à vida, então bastaria que cada um de nós morresse pelos nossos próprios pecados e ressuscitasse novamente. Mas se tal coisa não acontece, é porque é impossível aos seres criados morrerem pelo pecado, e viverem novamente, porque o salário do pecado é a morte eterna. Só quem tem vida em si mesmo, como Deus, que é o único que tem vida em si mesmo, pode morrer a morte eterna e viver novamente. Se você não entende isso, tentar explicar o restante das passagens bíblicas seria uma simples perda de tempo. Quando ele disse, o princípio da criação de Deus, ele não quer dizer que Cristo é o primeiro ser criado, mas que, como diz Paulo, nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, antes de tudo, todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Se Cristo fosse um ser criado, então Paulo estaria mentindo quando disse tudo, antes, deveria dizer quase tudo. Agora, quanto à testemunha fiel e verdadeira. João nos disse no capítulo 1, que ele foi preso pelo testemunho de Jesus Cristo. Algo que veremos muitas vezes durante o nosso estudo de Apocalipse, é que para as coisas que Deus providenciou para nossa salvação, o diabo tem uma contrapartida, um oposto, uma falsificação. Por exemplo, Deus tem o seu selo, o diabo tem a marca da besta, Deus tem o evangelho eterno, o diabo tem a abominação desoladora.
E da mesma forma, pelo testemunho de Jesus Cristo, o diabo também tem uma contrapartida. E como já estudamos essa contrapartida, esse oposto ou falsificação do testemunho de Jesus Cristo, isso nos ajudará a entender o que é o testemunho de Jesus Cristo. Se você está se perguntando, quando foi que estudamos o oposto do testemunho de Jesus Cristo? Nós o estudamos quando estudamos o cúmulo da maldade. O cúmulo da maldade é o oposto do testemunho de Jesus Cristo. E aqui os adventistas certamente começarão a pensar que estou falando bobagem, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. É verdade, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, mas esse é apenas um ângulo. Os adventistas têm sido muito bons em classificar afirmações e colocá-las em nichos, e essa atitude é muito semelhante à da igreja de Sardes, quando criou os seus credos e confissões de fé, que não lhes permitiam ver além. E é por isso que não vemos que, como já dissemos antes, na Bíblia não há muitos ensinamentos, mas sim os mesmos princípios que se repetem de diferentes maneiras, para ver se podemos assimilá-los a partir de algum deles. É por isso que entre os adventistas existem opiniões conflitantes sobre se o selo de Deus é o sábado ou o Espírito Santo, e não percebemos que ambas as afirmações são verdadeiras porque ambas são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Mas o tema do selo de Deus, embora o selamento seja algo que ocorre durante o período da igreja de Laodiceia, abordaremos isso em outro vídeo. E sim, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, mas essa mesma frase tem um duplo significado. O espírito de profecia é o dom profético, mas também o traidor do dom é o espírito de profecia. Quando estudamos o cúmulo da maldade no vídeo 19, vimos que o cúmulo da maldade resulta da resistência ao Espírito Santo. Por outro lado, o testemunho de Jesus Cristo é o resultado inevitável do recebimento do Espírito Santo e, portanto, o testemunho de Jesus Cristo é um produto da santificação, ou melhor, é a manifestação externa da santificação que ocorre dentro de nós. Quando estudamos o cúmulo da maldade no vídeo 19, vimos 5 características daqueles que resistem ao Espírito Santo. A primeira é que não agem de acordo com os conhecimentos que possuem, sabem fazer o bem e não o fazem. Por outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo são santificados e amam a Deus acima de todas as coisas, e portanto, têm temor a Jeová e querem obedecê-lo, não importa o que aconteça. A segunda característica do cúmulo da maldade é criar suas próprias doutrinas e mandamentos. Ao invés de se submeterem à vontade de Deus, eles fazem as pessoas verem que a sua vontade é a vontade de Deus. Eles distorcem o que Deus diz e adaptam-no ao que querem que Deus diga. Eles procuram desculpas para esconder sua desobediência. Por outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo são santificados e amam a Deus acima de todas as coisas, e portanto, têm temor a Jeová e querem obedecê-lo, não importa o que aconteça. A terceira característica daqueles que resistem ao Espírito Santo é que têm motivações egoístas. Alguns querem fama, outros querem fortuna, a maioria quer ambos. Por outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo são santificados e amam a Deus acima de todas as coisas, e portanto, têm temor a Jeová e querem obedecê-lo, não importa o que aconteça, e são motivados pelo desejo de conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo também são santificados e amam o próximo como a si mesmos, e são motivados pelo desejo de salvar tantos quantos possam. Eles não são cristãos que ocasionalmente saem, um dia por mês, para distribuir alguns folhetos e voltam para casa dizendo: "Ó, como sou santo!" São irmãos que sabem muito bem que o diabo está à procura de alguém para devorar, e por isso estão sempre à procura de alguém para salvar. As palavras do rei ecoam em suas mentes. O principal é que eles podem esquecer as chaves de sua casa, mas nunca se esqueçam de levar literatura para quem cruzar o seu caminho. A quarta característica do cúmulo da maldade é que eles afirmam ser os escolhidos de Deus, e em sua afirmação querem impor seu evangelho medíocre e adulterado a todos os outros. Por exemplo, nas últimas semanas houve uma tentativa de aprovar uma suposta lei de liberdade religiosa aqui em Porto Rico. Foi assim que lhe chamaram, mas na realidade nada mais foi do que a institucionalização da discriminação por motivos religiosos. Segundo essa lei, um funcionário público poderia recusar-se a servir um casal homossexual ou mesmo a trabalhar em equipe com outro funcionário público que fosse muçulmano, hindu ou de qualquer outra religião.
Esta suposta lei de liberdade religiosa nada mais era do que uma lei de discriminação, desrespeito às pessoas e exclusivismo religioso, que foi um dos muitos pecados que o povo de Israel cometeu e um dos principais motivos pelos quais deixou de ser povo de Deus. Por outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo são santificados. Eles não fingem ser nada. O que são, é notado. E quando o falso cristão encontra o verdadeiro cristão, há apenas dois resultados possíveis: ou o falso se converte em verdadeiro, ou ele persegue o verdadeiro. Historicamente, a segunda possibilidade é a que sempre predomina. E a quinta característica daqueles que resistem ao Espírito Santo é transformar o comum em santo e o santo em comum. Por outro lado, quem tem o Espírito Santo é santificado e tem discernimento espiritual. São homens e mulheres que não são comprados nem vendidos. Homens sinceros e honestos no mais íntimo da alma. Homens que não têm medo de dar ao pecado o nome que ele merece. Homens cuja consciência é tão leal ao dever como a bússola ao polo. Homens que permanecem do lado da justiça, mesmo quando os céus caem. São homens e mulheres que temem a Deus. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Ato testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho. Se eles não dizem isso, é porque não lhes amanheceu. O testemunho é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra que os homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo, incluindo as profecias. Mas o testemunho de Jesus Cristo também é a lei de Deus, os 10 mandamentos. E quando Moisés terminou de falar com ele no Monte Sinai, viu 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E você sabe o que é o dedo de Deus? Compare Mateus 12 verso 28, com Lucas 11 verso 20 e você saberá a resposta. É o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Refere-se tanto ao dom, quanto ao doador do dom. O Espírito Santo é quem inspirou os profetas que escreveram, e é também quem inspira o leitor que lê o que os profetas escreveram, para que possamos entendê-lo. Portanto, esse espírito de profecia não é apenas o dom profético, mas o dom de compreender ou interpretar profecias. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Vocês receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O testemunho de Jesus Cristo é o que todos que receberam o Espírito Santo darão inevitavelmente, a manifestação externa da santificação interna. Uma cidade situada sobre um monte não pode ficar escondida, como disse o apóstolo Paulo, porque se eu anunciar o Evangelho, não tenho motivos para me gloriar, porque a necessidade me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Agora, você se lembra qual foi o resultado inevitável do cúmulo da maldade? João diz no início do Apocalipse, que ele deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. E mais adiante disse, eu João, seu irmão e partícipe da tribulação, e do reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que se chama Patmos, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim como o resultado inevitável de chegar ao cúmulo da maldade é tornar-se um perseguidor, o resultado inevitável de ter o testemunho de Jesus Cristo é ser perseguido. Qualquer um que queira viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. O testemunho de Jesus Cristo não é apenas o testemunho da vida piedosa do santificado, mas também o testemunho da sua morte. Portanto, o testemunho de Jesus Cristo é também o dom de ser mártir. Todas as definições do testemunho de Jesus Cristo que demos estão corretas. Você deve ver a qual deles você está se referindo em cada passagem. Talvez todos, ou talvez alguns em particular. Por que isso é chamado de testemunho de Jesus Cristo? Bom, vamos fazer uma revisão. Dissemos que o testemunho de Jesus Cristo é a Bíblia, e Cristo disse, vocês esquadrinham as Escrituras, porque pensam que nelas encontrarão a vida eterna, e que dão testemunho de mim. Dissemos que o testemunho de Jesus Cristo são os 10 mandamentos, e que Cristo disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Dissemos que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. E embora muitas se concentrem em dragões, monstros e feras, a profecia é na verdade a revelação de Jesus Cristo.
Dissemos que o testemunho de Jesus Cristo é o resultado da santificação, quando a natureza divina é restaurada em nós e refletimos Cristo. E assim como Cristo veio e justificou o caráter de Deus, diante de um mundo que via Deus como um ser amargo, que espera nos enviar punição se nos vir fazer algo errado, nós também podemos defender o caráter de Deus, mesmo ao ateu mais preconceituoso, mostrando-lhe o amor de Deus. Dissemos que o testemunho de Jesus Cristo é também o dom de ser fiel a Deus até a morte. Por isso Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, porque de Gênesis ao Apocalipse a Bíblia nos fala de Cristo, porque Cristo exaltou os 10 mandamentos, não só cumprindo a letra, mas atingindo o espírito de cada mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Além disso, Cristo, o Messias, o ungido, que é o que Cristo e Messias significam, foi ungido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, e o mesmo Espírito que nos ajuda a entender a palavra de Deus e a entender as profecias. E cheio do Espírito Santo como Cristo foi, ele deu testemunho do caráter de Deus, mostrando em sua vida o caráter de amor e justiça de Deus, o mesmo caráter que tivemos no começo, mas ao entrarmos no pecado perdemos. E Cristo não só viveu uma vida de abnegação, sacrifício, amor ao próximo, cumprindo os mandamentos e tudo o que a Bíblia havia profetizado sobre ele, mas além de ser obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por tudo isto, Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso exemplar, aquele que aspiramos poder imitar. Ao vencedor, darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim conclui esta primeira visão que mostra o que vai acontecer no mundo desde o estabelecimento do novo povo de Deus, até o fim do mundo, e que está inserida dentro da visão principal que mostra o que vai acontecer no céu, a partir do estabelecimento do novo povo de Deus até o fim do mundo. Assim como as profecias das 7 igrejas tiveram uma visão introdutória, que nos mostra o que está acontecendo no céu, enquanto as 7 igrejas mostram o que se desenrola na terra. A profecia dos 7 selos também será precedida por uma visão do que acontece no céu, e desenvolve o que há de mostrar a profecia dos 7 selos. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.